Então, amados, quero dar um tema a essa mensagem de hoje. Quero falar sobre uma visão espiritual, que é o texto que nós lemos de Marcos 10, a partir do verso 46 ao 52. No verso 46, amados, diz que Jesus foi a Jericó. E saindo ele de Jericó, amados, Jesus foi uma vez só em Jericó. Uma vez só, Jesus foi para a cidade de Jericó. E nessa uma vez que Jesus foi a Jericó, ele fez duas coisas extraordinárias. A primeira coisa extraordinária que Jesus fez em Jericó foi na vida do Zaqueu. Zaqueu, o publicano, cobrador de impostos, morava em Jericó. E todos nós aqui sabemos do algo extraordinário que Jesus fez na vida de Zaqueu. Sim ou não? A segunda coisa extraordinária que Jesus fez em Jericó foi o texto que nós acabamos de ler. Foi na vida do cego Bartimeu. Então Jesus foi uma vez só em Jericó e duas coisas extraordinárias ele fez. Sabe, irmãos, o que eu aprendo aqui na Bíblia Sagrada é que temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. E essa oportunidade foi o que o cego Bartimeu teve. Essa oportunidade ele quis aproveitá-la imediatamente. Ele não deixou essa oportunidade passar por ele. E é o que nós devemos fazer, amados. Aproveitarmos as oportunidades que Jesus nos dá todos os dias. Então, o cego Bartimeu, ele aproveitou essa oportunidade que Deus lhe deu. Pois se Bartimeu não tivesse aproveitado aquela oportunidade, ele não teria sido curado, porque Jesus nunca mais voltou em Jericó. Ele só foi em Jericó para fazer essas duas coisas extraordinárias na vida de Zaqueu e principalmente no texto que nós lemos, na vida do cego Bartimeu, o filho de Timeu. Eu sei que você conhece a história de Bartimeu, de quem ele era filho, a capa que ele tinha. Ele estava na beira do caminho ali, sentado, mendigando e pedindo esmola, porque era cego. E cego como era, amados, ele não poderia estar com a sua família, nem dentro mesmo da cidade. Agora, eu não sei te falar se ele nasceu cego ou se ele ficou cego. Só sabemos que ele era cego. Imagina o impacto que essa mãe tem, porque ela sabe que por a lei ela não vai poder ficar com seu filho, ela não vai poder cuidar do seu filho, ela não vai poder amamentar o seu filho, ela não vai poder vestir o seu filho, ela não vai poder ensinar o seu filho, ela não vai poder zelar do filho, educar o filho, porque a lei diz que todo aquele que é deficiente tem que ir para fora da cidade. O Timeu, ele era rico, não comprou uma capa e colocou sobre ele para que todos pudessem ver que ele era deficiente e tinha permissão de pedir esmola para se autossustentar. Imagina uma mãe vivendo a vida inteira com o coração esperando rever o seu filho de volta ao seu seio, mas ele não pode voltar, porque ele está fora da cidade, ele está excluído do seio da família. Outra hora, eu estava excluído do seio da família de Deus, porque a palavra do Senhor vai dizer que eu era pobre,
cego e pecador, mas Ele veio e curou a minha visão. Eu abri os meus olhos, enxerguei a minha salvação em Cristo Jesus, e Ele me salvou e me deu visão espiritual, e me deu riqueza celestial, e me tirou de fora da cidade e me colocou dentro da cidade dele, a nova Jerusalém. Nós já vivemos uma eternidade junto com Cristo lá na glória. Então era a oportunidade de Bartimeu. Nós não podemos perder essa oportunidade. Você não pode perder essa oportunidade de clamar por Jesus e contar para Ele o que é que está acontecendo, o que você está vivendo, qual é o seu presente agora. O presente do Bartimeu era a sua cegueira. E qual é o meu contexto hoje? Como a minha alma está no dia de hoje? O meu espírito, como é que chegou aqui na igreja? O meu coração, como é que está? Mas eu não posso deixar passar essa oportunidade de clamar por Ele. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clame nesta noite, não deixe essa oportunidade passar. Eleve a sua alma ao trono da glória de Deus. Porque, amados, nós não podemos deixar passar essa oportunidade, porque Jesus está aqui neste lugar, como diz Mateus 18, verso 20: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Jesus está no nosso meio nesta noite, porque somente Ele pode entrar nessa luta, na batalha que eu e você estamos passando, e nos dar vitória, porque por as nossas próprias mãos nós não vamos conseguir. Com a riqueza do pai de Bartimeu, com as mãos de Bartimeu, jamais ele enxergaria novamente, ou nunca ele enxergaria se tivesse nascido cego. Ele está no nosso meio, como diz Apocalipse 1, verso 12 e 13, que Jesus passeia no meio dos castiçais de ouro, que é a igreja. Ele está passeando no nosso meio, chegando pertinho de você, ouvindo o clamor da tua alma. Você que está clamando aí, está ouvindo o pensamento agora, naquela pessoa, naquela situação, no que aconteceu. Jesus está vendo. Amados, não vamos deixar essa chance passar. Vamos abrir o nosso coração e clamar: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O verso 47: o cego ouve que era Jesus que estava passando. Essa oportunidade eu não perco. É o Jesus? É. Não, é esse Jesus que já me contaram que ele fez na casa do publicano Zaqueu. É esse Jesus que salvou Zaqueu. É esse Jesus. Eu não vou deixar passar essa oportunidade. Se ele salvou Zaqueu, se ele salvou a casa de Zaqueu, se ele transformou a vida de Zaqueu, se ele mudou a vida do Zaqueu, um ladrão, um publicano, eu tenho a certeza, se eu clamar por Jesus, ele vai curar a minha visão. Igreja, o mesmo Jesus que fez o milagre e deu visão ao cego Bartimeu, que mudou a história de Zaqueu, é o mesmo Jesus que está aqui nesta noite para nos dar visão e para mudar a história da minha e da tua casa. Ele está aqui nessa noite. O nosso Jesus está aqui nesta noite. Ele está passando por aqui. Não vamos perder essa oportunidade de clamar: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. O cego Bartimeu ouviu que era Jesus que estava passando. Aqui eu aprendo, meus irmãos, que a fé vem pelo ouvir. Como diz Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então deixa eu te dizer, amada igreja, que a palavra que você está ouvindo aqui nesta noite, ela vai te encher de fé. Se você chegou aqui sem fé, eu não sei,
Só sei que a palavra de Deus é o que nos enche de fé. Não é palavra dos homens, não é palavra das mulheres, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos enche de fé para acreditar no milagre que só Jesus pode fazer. Então, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começou a clamar. O texto vai dizer que a multidão dizia: cala a boca, para de gritar, para de chamar por ele. Mas ele continuava clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que é? É a chuva caindo bem na hora de sair de casa para vir para o culto, mas você veio clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você não se entregou, você não parou de clamar, ainda que eles estavam dizendo: para, ceguinho, para de chamar por Jesus, para de clamar por Jesus. Ainda que você discutiu com o marido, discutiu com filhos, discutiu com vizinhos, isso não te parou, isso não te reteu, mas você veio clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É o mesmo Jesus que teve um encontro com Bartimeu. Nesta noite Ele está tendo um encontro comigo e com você. Aleluia! Sabe o que é isso? É você que está orando. Parece que nada está acontecendo, mas você continua orando. Nada acontece, nada está acontecendo. Vai clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Continua clamando. Continua orando, aleluia. Continua apresentando a tua causa nas mãos daquele que pode fazer milagres. Não desista. Ainda que as multidões estão dizendo: para, cala, cessa, continue clamando. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Continue clamando. Continue clamando ao Senhor. O inimigo da nossa alma vai tentar nos impedir de clamarmos por Jesus. Ele vai usar pessoas para tentar nos parar, para tentar nos desanimar, mas nós vamos continuar clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não é quem está falando mal de mim e de você que tem milagre para fazer em mim, não. Eu sei quem tem milagre para mim e para a tua vida, para nos levar, para nos fazer enxergar um caminho para o céu, é Jesus, filho de Davi, é aquele que tem misericórdia de nós. Não vamos desistir, ainda que as circunstâncias se levantem contra nossas vidas, amados. Ainda que haja dentro dos nossos lares uma ventania soprando, tenha certeza que no teu barco está Jesus, oh glória. E logo Ele vai dizer: mar, cala-te, vento, cessa. Aí a paz que excede todo entendimento vai voltar a reinar no meu e no teu coração. Nós não podemos desistir, amados. Nós não podemos parar de clamar por Jesus. Marcos capítulo 7, do versículos 24 ao 30, vai falar da mulher Sírio-Fenícia. Ela vai atrás de Jesus pela cidade, clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O discípulo diz: Jesus, olha a mulher clamando, está gritando atrás de nós, oh, despede ela logo, Jesus. E Jesus calado, caminhando pela cidade, e a mulher atrás, insistindo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus entra na casa, eles sentam à mesa, a mulher também entra, prostra aos pés, fica lá dizendo: Jesus, filho de Davi. Jesus disse: oh mulher, o que tu quer, mulher? Ah, Jesus, minha filha está em casa endemoniada. Oh Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi. E Jesus diz: mas mulher, não é lícito dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. E ela não desiste, ela não fica chateada, ela não faz biquinho.
biquinho, ela não fica chorosa, ela não desanima, porque mulher é assim, difícil desistir daquilo que ela quer, enquanto ela não consegue, ela não para. A mulher queria é que a casa dela voltasse a ter a alegria da sua filha novamente sã, conversando com ela, sentar na mesa com ela, tomar café com ela, para levá-la para a escola. Mas agora ela está endemoniada e ela continua persistindo, dizendo: Senhor, eu sei que não pode dar o pão dos filhos aos cachorros, mas até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aí o Senhor Jesus disse: mulher, grande é a tua fé. Quer ter sua fé aumentada? Continue clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não deixe que esse mundo reduza a sua fé, porque o mínimo que eles podem reduzir a minha e a tua fé é do tamanho de um grão de mostarda. Oh glória, aleluia. Mas sendo uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mas quando cresce é uma árvore estrondosa, que dá para se ver ela de longe, de tão grande que fica. Assim é a fé de um crente que tem uma vida de clamor a Deus. Porque aquele que sempre está clamando a Deus está demonstrando que é dependente dele. Sem ti eu nada sou, sem ti eu nada tenho, Senhor. Sou dependente de ti. Mulher, vai e seja feita conforme a tua vontade. E o texto vai dizer que quando ela chega em casa, a filha está sã, já está na mesa sentada, se alimentando. Oh glória a Deus. Esta noite clame ao Jesus, filho de Davi. Você clama a Ele aqui, amados. O milagre está acontecendo lá. Só Ele pode fazer este milagre. Só Jesus pode quebrantar os corações. Só Jesus pode mudar os pensamentos. Só Jesus pode transformar. Clame pelo seu filho, pela sua filha. Clame pelo seu marido, pela esposa. Clame, clame: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego Bartimeu, ele não desistiu. A mulher sírio-fenícia também não desistiu. Não desista. Continue clamando. Continue orando. Continue jejuando. Porque Jesus vai sim ouvir o meu e o teu clamor. Ele vai ouvir o clamor da igreja. Ele vai ouvir o nosso clamor. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Igreja, nesta noite, Jesus parou para ouvir o teu clamor. Assim como ele parou aqui, no verso 49, Jesus parando diz: chama ele aqui, Oh glória a Deus. Nesta noite o Espírito Santo está tocando em você. Nessa noite o Espírito Santo está te chamando. Vem, Jesus está te chamando. Ele ouviu o teu clamor. Ele está ouvindo o teu clamor. O Espírito Santo está te chamando na oração para você ter um diálogo com Deus. Não para de orar. Esse diálogo que Jesus teve com o cego Bartimeu é o mesmo diálogo que tem comigo e com você na oração. O Espírito Santo está nos chamando a igreja para conversar com Jesus através da oração. Ele fez, logo se levantou, largou a capa. Largue para trás tudo que passou, deixe para trás. A partir de agora, tudo que aconteceu até esse momento, jogue para trás. Passe a viver agora o milagre de Jesus na sua vida. Porque o cego Bartimeu, ele joga a capa, não está enxergando ainda, mas ele vai até Jesus. Lá vai ele, sem capa, não poderia ir, mas foi. Não poderia tocar em ninguém, mas foi. Cego, olho fechado,
andando, chegando até Jesus. Sabe o que é isso, amados? É eu e você, sempre caminhando para Jesus. Com Jesus, amado, nós estamos caminhando, não estamos vendo nada, mas pela fé nós temos a certeza que nos encontraremos com Ele nos ares. Nós não estamos vendo Jesus aqui, mas pela fé nós estamos caminhando. Nós não estamos vendo a Nova Jerusalém aqui, mas pela fé, amados, nós estamos caminhando para vivermos uma eternidade no reino de Deus. Aleluia! Quando chega até Jesus, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Jesus não sabia que ele era cego? Sabia. E por que Jesus pergunta para ele o que é que o cego quer que Jesus faça na vida dele? Se o cara é cego, né? Foi o que aconteceu. Mas é porque Jesus, amados, ele nunca vai entrar de intrometido nas nossas vidas. Porque o cego aqui, Bartimeu, poderia dizer assim, Jesus perguntou: o que é que tu quer que eu faça com tu? Ô Jesus, me dá uma bengala nova aí, que a minha quebrou ali. Uma capa nova, que está rasgada, joguei lá, por isso que eu vim sem ela. Ele poderia pedir outras coisas. É o que acontece, amados, na maioria das pessoas. Jesus a chama para ele, lhes oferece, elas pedem, sabe o que? As coisas do mundo. Ele poderia muito bem pedir as coisas do mundo, mas ele disse: eu quero ver. Esse ver aqui, é mais do que ver rostos, árvores, animais. Ele estava dizendo: Jesus, eu quero ver a tua glória, aleluia. Eu quero ver e viver a tua glória, porque aqueles que pedem somente as coisas do mundo, amados, frequenta a igreja, recebe o que é do mundo e depois mete o pé e vai embora. Mas aqueles que pedem o reino dos céus, os olhos se abrem e ele não vai embora. O que aconteceu com o cego Bartimeu? Quando os olhos dele abriu, ele seguiu a Jesus, continuou seguindo a Jesus, continuou seguindo a Jesus, está seguindo a Jesus até hoje, e nós vamos nos encontrar lá no céu da glória. Vamos ter a oportunidade de conversar com Ele. O crente verdadeiro, acontece o que acontecer, ele não abre mão de continuar seguindo a Jesus. Ele não abre mão, ele continua até o fim. Oh, glória a Deus. Que eu veja, Senhor. E Jesus disse para ele: vai, a tua fé te salvou. Olha o pensamento dele. Ele não queria ver somente por ver, amados, mas ele queria ser salvo. A sua alma ansiava por salvação. Primeiro Jesus salva, depois ele vê. Vai, a tua fé te salvou, diz o texto. Vai, a tua fé te salvou. Ponto. E logo viu. O que Jesus mais quer é salvar a nossa alma. Não se preocupe de receber coisas materiais dessa terra, não. Se preocupe de que a sua alma está salva em Jesus Cristo. Oh, glória! Que o seu nome está escrito no livro da vida. Oh, glória a Deus. Se preocupe com isso, porque a palavra do Senhor vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Oh, glória a Deus. Para aqueles que é fiel a Deus, Deus acrescenta saúde, Deus acrescenta a casa, o carro, a roupa, a veste, a empresa. Deus acrescenta, porque Ele é fiel. A visão do Bartimeu não era para a terra, a visão dele era para o céu. Primeiro Jesus salvou e depois ele viu. Vamos continuar com essa fé. João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verso 36 vai dizer: e se o Filho te libertou, verdadeiramente sereis livres. Seja livre da cegueira espiritual e tenha visão espiritual. Visão espiritual é
buscar primeiro o reino de Deus. Que a igreja busque sempre primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, que é Cristo. Continuaremos seguindo a Jesus, prosseguindo para o alvo, que é o Cristo, o Salvador, Jesus, filho de Davi. Irmãos, a nossa esperança, o nosso socorro, o nosso milagre está em Jesus. Que nós possamos continuar seguindo Jesus depois dos milagres que Ele faz em nossas vidas. Nós não venhamos aqui somente receber o pão, mas que nós venhamos principalmente seguir aquele que multiplica o pão em nossas vidas. Assim como o cego Bartimeu, ele seguiu Jesus depois que viu, nós possamos continuar seguindo Jesus. Aquilo que Ele está fazendo em nossa vida, seja grande ou pequeno, continuaremos seguindo Jesus até a eternidade.